Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Olha só, eu estou passando aqui para apresentar para você como será a imersão bíblica Bereanos por dentro. Nós vamos estudar todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Nós já temos alguns irmãos inscritos na imersão, ok? Esse conteúdo eles terão acesso já na plataforma e nós vamos abrir esse conteúdo para que você conheça a imersão bíblica Bereanos, que é um projeto para nós estudarmos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, analisando versículo por versículo. Nós vamos começar a nossa jornada com a segunda carta de João. E nessa carta nós vamos ter uma visão geral e também um breve comentário de cada versículo. Lembrando que essas aulas serão ao vivo no Google Meet, aonde cada bereano terá acesso a perguntas, dúvidas, e nós estaremos estudando ali versículo por versículo. Eu quero te apresentar, certo, como é que vai ser aqui basicamente o nosso conteúdo. Na carta de João, por exemplo, nós vamos ter uma introdução, certo? Vamos conhecer o autor, data e contexto, destinatário, propósito, mensagem, bolso do livro e também o conteúdo do livro, e nós teremos uma conclusão. Então, esse é todo o conteúdo do livro da Epístola de João que nós estaremos estudando. Só lembrando para você que, além de estudar os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, todo mês nós estaremos recomendando um livro em PDF, um livro pequeno para você ler. E no final do mês nós vamos fazer uma reunião online para fazer uma breve exposição do livro, tirar perguntas, esclarecer dúvidas, e assim eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a vida espiritual dos bereanos e também para você que está assistindo esse conteúdo, você já pode fazer parte aqui dessa família, ok? Então vamos lá, olha só, nós vamos sempre começar trazendo aqui a autoria, data e contexto do livro a ser estudado. Nós também vamos trazer, né, o destinatário, o propósito e mensagem do livro para você ter uma noção. Essa é uma introdução geral, ok? Depois nós vamos abordar o esboço e o conteúdo. Então aqui nós temos o esboço desse livro, né, dessa carta, cuidado com os falsos professores e a palavra final de João. E aí depois nós vamos entrar de fato no conteúdo, né? São várias aulas, onde cada aula será estudada um capítulo da carta de João. Então, olha só, aqui é quando começa de fato a nossa viagem na Bíblia, no capítulo, no versículo. Nós vamos começar basicamente, né, o versículo 1, e nós temos ali, ó, o versículo para, se você não tiver com a Bíblia na hora do estudo, você vai ter ali a visão do versículo, nós vamos ler o versículo, certo? E depois uma breve exposição desse versículo. Só para você entender melhor, nós temos ali ó, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Esse é o versículo de número 1. Nesse versículo, nós vamos fazer um breve comentário, uma breve exposição e também uma aplicação. Olha só, nós vamos começar pela identificação do escritor, é um ancião, certo? A palavra ancião também se refere à idade de João, ele deveria já ser um homem de idade avançada quando escreveu essa epístola. Então, aqui nós temos uma identificação do nosso irmão João, do apóstolo João, ok? E aqui João, ele não usa a sua autoridade de apostolado, não, ele se identifica como uma pessoa já experiente, como uma pessoa já abalizada, conhecedora da verdade, aonde ele deseja, de fato, ali alertar os nossos irmãos que estavam naquela igreja. Então, aqui o ancião é simplesmente a pessoa do nosso amado irmão João. E interessante é que quando ele se identifica dessa forma, ele deixa muito claro, ele deixa muito nítido que ele tem uma experiência a ser compartilhada. Aqui nós temos uma aplicação muito interessante para nossas vidas nos dias atuais, é que nós devemos estar ali sempre atento, né, aos mais experientes, não apenas em idade, mas em Bíblia também, o conhecimento bíblico, os mais que já estão mais experientes, maduros, que podem sim
ter uma visão diferente e orientar os mais novos que estão iniciando aí a sua jornada. Observe que nessa carta, né, João ele começa de uma forma informal. Ele não se baseia, como te falei, na autoridade de apóstolo, mas ele se apresenta como uma pessoa que deseja lhe orientar, cuidar dos irmãos que estão iniciando a sua jornada. Ele usa um termo até carinhoso para se identificar com os seus irmãos. Depois nós temos aqui no mesmo versículo a senhora eleita e aos seus filhos. Essa senhora eleita é um campo de debate teológico. Muitos estudiosos eles não entendem a mesma coisa, são divergentes a interpretação e o entendimento em relação a essa senhora. Para muitos, essa senhora é uma mulher e seus filhos são os filhos biológicos. Mas, quando nós fazemos uma análise da Bíblia, nós observamos que esta senhora eleita se refere à igreja local, até porque os versículos 6, 12 e 14 indicam um destinatário coletivo, ou seja, se refere à igreja local. E os seus filhos são simplesmente ali, tá bom? Os membros daquela igreja. Lembrando que muitos estudiosos não concordam assim, eles dizem que se trata literalmente de uma mulher, mas nós temos aqui algumas argumentações. Além dos versículos 6, 12 e 14, você observa que as outras cartas, João, ele se dirige a uma pessoa de modo particular. Por exemplo, na anterior, ele vai falar a Gaio, ele vai falar a Diógenes, a Demétrio, entendeu? Então, aqui ele não identifica o nome da pessoa. E com base nos versículos 6, 12 e 13, também o 14, nós podemos entender que aqui se trata da igreja local que estava naquela cidade a qual João escreve. E ele vai continuar dizendo: aos que eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Observe que João, ele deixa claro que a verdade funciona unindo a comunhão dos crentes, mas também mantendo os falsos professores, falsos mestres totalmente afastados do rebanho. Aqui nós temos uma breve análise, vai ser assim que vai funcionar. É claro que na aula presencial, online, ao vivo, irão ter os questionamentos, as perguntas, nós iremos estar respondendo. O tempo também será maior. Vamos fazer uma exposição, uma aplicação do conteúdo. Aqui é só para você ter uma visão de fato como vai funcionar. E aí, continuando, ó, nós temos aqui o versículo 2, onde vamos analisar a personificação da verdade. No versículo 3, nós vamos analisar a graça, misericórdia e paz, que é uma saudação que João usa diferente nessa carta. Né? Vamos ver o título, Deus Pai, e também ali uma base dessa carta, que é a verdade e o amor. No versículo 4, nós temos aqui uma análise também de andar na verdade, é um mandamento, e nós temos ali uma referência aos teus filhos. Vamos fazer uma análise e uma exposição dessa expressão. No versículo 5, nós temos aqui um mandamento, esse mandamento não é novo, ele já constava lá em Levítico, na lei, tá bom? Vamos explicar isso aí. Depois, no versículo 6, vamos ver a clareza de João, vamos fazer uma exposição desse ponto. No versículo número 7, né, nós vamos ter aí a advertência dessa carta, ele faz uma advertência à igreja para estar atenta aos enganadores, ok? E vamos fazer uma análise dessa expressão. Esses enganadores entraram no mundo, ou seja, literalmente saíram da igreja, e vamos ver também João falando aí do anticristo. No versículo 8, nós vamos falar a respeito do perigo de retroceder. Vamos fazer uma exposição nesse sentido. No versículo número 9, o perigo de avançar, não pode ultrapassar os limites estabelecidos. Nós só podemos ir até onde a Bíblia determina que possamos ir, ok? Não podemos ir além da Bíblia com interpretações que não existem. Vamos tratar disso aqui fazendo uma aplicação. No versículo 10 e 11, vamos falar do perigo de condescender, ou seja, de estar ali convivendo com esses falsos profetas, o perigo de ter comunhão com pessoas que não andam fundamentado na Bíblia ou distorcem a Bíblia. E vamos falar também ali das más obras, né, que podem ser desenvolvidas
da parte desse povo. E aí no versículo 12 e 13, que é o encerramento, a gente vai falar do desejo de João e mais uma vez trazer ali um reforço da irmã eleita, a eleita, e os seus filhos. Então, basicamente aqui, irmãos, nós temos aqui, ó, no final, né? Eu vou disponibilizar esse material e nós temos aqui uma chamada. Caso você queira fazer parte da imersão bíblica Bereanos, vai ser um prazer ter você aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio, mestre em teologia, escritor, mentor cristão, bacharel em psicologia pastoral, professor de teologia, coach, palestrante, diretor do Instituto Bíblia Aberta, e nós somos especialistas na disciplina de Cristologia e também na disciplina de Escatologia. Somos o criador do canal Bíblia Aberta e também nós temos o clube de membro aqui no próprio canal, ok? E aí, mais de 14 anos de experiência na área do ensino. Eu acredito que estou pronto para te ajudar, fazendo uma análise aí, basicamente, dos livros da Bíblia, dos versículos, tá bom? Para que tudo isso seja uma bênção. Então, eu quero que você desfrute desse conteúdo e quero te deixar o meu convite especial. Junte-se a nós, venha fazer parte da imersão bíblica Bereanos. Vamos iniciar em março de 2024. Será uma aula por semana ao vivo no Google Meet. Você terá depois acesso ao conteúdo em PDF lá no grupo, tá bom? E você terá acesso ao conteúdo gravado e disponibilizado na plataforma para todos os inscritos na imersão bíblica Bereana. Vai ser uma jornada, porque vai ser a Bíblia toda, e tenho certeza que vai ser muito edificante, ok? Então eu te espero aqui, venha fazer parte dessa família, em nome de Jesus.